Bom dia! Uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui agora é sobre abusos. Sobre, não sei, muita coisa em relação a abuso de lavagem cerebral. É, aí eu vou falar um monte de coisa e vai fazer sentido. Por exemplo, eu escutei de um amigo meu que, que ele estava vendo uns vídeos no Twitter tranquilamente e no final do vídeo do Twitter tinha pênis. Seguinte, a geração Z, a minha geração, que sinceramente acho que é a geração Z, eu nem sei qual que é a correta palavra para poder falar qual que é o nome da minha geração, assim, 2001, eu já falei isso também, mas enfim, é uma geração que em alguns momentos recorreu à pornografia para poder satisfazer algum desejo, alguma falta de noção sexual, para tentar se descobrir, para tentar saber como é que faz sexo, para tentar saber como que deve tratar uma mulher na hora do sexo, para ao invés de realmente perguntar para uma mulher como é que ela gostaria de ser tratada na hora do sexo, ou enfim, você não é menos por perguntar as coisas. Muito mais vale ser burro por um minuto perguntando uma coisa do que ser burro pela vida inteira e fazer alguma merda porque você é burro, com todo respeito. Para isso, para que as perguntas certas sejam feitas, para que real entendimento seja atingido, é necessário parar de entender algumas coisas como tabu. E para parar de entender algumas coisas como tabu, algumas coisas dentro da própria cabeça do ser humano têm que ser trabalhadas. Por exemplo, hum, o sentimento de que a todo momento é culpado por fazer alguma coisa, sentimento de que chega num lugar e está errado, chega num lugar e não é bem-vindo, sentimento de não pertencimento, sentimento de carência. Existem algumas coisas que devem ser muito bem trabalhadas para que uma pessoa consiga se sentir bem em perguntar as coisas. Para que quando uma pessoa falar, ah, você está perguntando isso? Nossa, nada a ver, você não sabe disso? Meu irmão, como se você tivesse nascido sabendo de várias coisas, né? Provavelmente, às vezes, essas pessoas que falam, ah, você nem sabe disso, nem sabem da coisa, e estão querendo dizer, estão querendo impedir com que as pessoas tenham o pensamento de que essa pessoa que está colocando o dedo na cara do outro e falando que o outro é burro, impedir o pensamento de que esse cara acusador não sabe da coisa, na verdade. Porque ele acusa, parece que ele sabe do que ele está falando. Mas na verdade às vezes não é assim e é uma estratégia que usam para poder ter um pouco mais de autoridade. E ele não é muita autoridade não, é basicamente um abuso de uma situação fragilizada emocional de jovens da minha idade que passaram uma grande parte da vida, ou enfim, uma, alguma parte da vida assistindo pornografia ou consumindo coisas insalubres porque estavam perdidos por quê? Porque não tinham a atenção dos pais, porque na escola sofriam bullying, porque olhavam para o corpo de outras pessoas e queriam ser melhores não que as outras pessoas, mas queriam ser melhores do que eu, por exemplo, antigamente eu era literalmente um saco de osso. Literalmente não, né? Eu era basicamente um saco de osso. E hoje em dia que eu tô treinando, que eu tenho sentido uma maior evolução nos meus músculos, eu, eu tô muito feliz, tô muito grato e vejo que é muito necessário continuar treinando e me esforçando para que isso continue, para que esse sentimento de nossa, eu tô bem, para que esse sentimento continue. Porque isso é muito bom, isso é super necessário para a evolução das pessoas, da consciência das pessoas, para que a gente possa de verdade viver em sociedade e ter filhos. E viver em sociedade e ter um monte de pessoas felizes saindo por aí, uma sociedade pacífica, tranquila. Isso é necessário, muito necessário. Os caras estão falando hoje em dia, aí eu vou fazer uma ponte um pouco grande, assim, né? Estamos falando de abuso, mas, por exemplo, os caras estão falando hoje em dia, os caras, algumas pessoas que se chamam de líderes mundiais estão falando cogitando a divisão da Ucrânia. Mas isso não faz sentido nenhum. Isso me lembra a Alemanha, que foi um problema
Foi um problema enorme no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial para a Alemanha. E esse negócio de querer dividir um país é basicamente, são pessoas fora desse país querendo fazer com que o país seja dividido, porque eles não querem começar uma guerra, porque eles acham que isso é uma solução, porque eles nem pensaram em pressionar um pouco mais forte o botão da boa educação, para que uma guerra não seja nem um pouco, nem pensamento. Não é necessário guerra. Existe a falta de necessidade de uma guerra. Carece a necessidade de uma guerra. Não sei se... Não sei como é que tá... Nossa, sinceramente, não é nenhuma coisa que eu gosto de falar. Porque são basicamente pessoas de fora, sem entender muito o que se passa dentro do país, querendo dizer para o país como é que ele devia se comportar. E se a Ucrânia fosse uma pessoa, ela estaria brava. Ela estaria muito, muito brava. Olhando para os lados e falando: vocês realmente estão achando que é melhor para mim? Parem de me invadir, deixem que eu viva a minha vida. Basicamente isso que a Ucrânia falaria. Claro, aí tem coisas específicas da guerra da Ucrânia que, que podem ser ditas, né, no sentido de assim, você não entende nada do que está acontecendo porque lá tem fascistas e nazistas e lá. Essa coisa é uma coisa muito mais delicada e, sinceramente, o que eu falei sobre apertar um pouco mais forte o botão da boa educação é para que as pessoas necessariamente sejam mais educadas, consigam saber quando estão sendo abusadas, para que seja mais fácil a interrupção de um ato abusivo, para que seja, por exemplo, uma guerra, por exemplo, eu nem gosto de falar dessas coisas. É importante demais, bom, eu volto a falar disso, é importante demais existirem aulas de, é importante demais existir aulas de educação sexual moral nas escolas e educação moral nas escolas, para que as pessoas saibam ver desrespeito, para que as pessoas saibam ver quando uma pessoa está querendo falar alguma coisa para se colocar como superior, diferente de querer ajudar as outras pessoas. Mas é necessário demais que as pessoas entendam isso. Quando eu digo as pessoas, não é por exemplo, se você entende,